Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo de uma mensagem de edificação para todos vocês. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante polêmico, o poder da oração em línguas. E naturalmente que a nossa ideia aqui é sempre compartilhar com vocês e deixar também que vocês possam tirar as suas próprias conclusões. Hoje nós vamos agregar a esse fato uma pesquisa científica, pesquisas científicas que vão nos ajudar a explicar alguns fatores que eu creio que vão ser de edificação. Então, o poder da oração em línguas. Oração em línguas é loucura ou é um dom de Deus, um presente de Deus? A neuroteologia ela é uma disciplina científica que estuda os processos cognitivos que produzem experiências subjetivas tradicionalmente, que são categorizadas como religiosas ou espirituais, relacionando assim os padrões de atividade do cérebro, descobrindo como e por que evoluíram nos humanos e os seus benefícios quando eles existem. A neuroteologia ela comprovou pelo menos 3 benefícios da chamada oração de línguas estranhas. Quando você ora em línguas mais de 2 minutos, há uma redução de estresse, melhora do sistema imunológico de 35% a 40%, portanto, a cura. E há um maior equilíbrio emocional. Ao contrário do que muitos irmãos tradicionais falavam contra a chamada glossolalia, ela não é coisa nem de herege, nem de gente maluca. Pelo contrário, ao que indica os estudos, ela parece mexer com uma área aparentemente sem função no cérebro que é ativado no momento da oração de línguas chamadas estranhas. Eu já vou comentar sobre isso com vocês. Sobre esse termo, quero dizer. Agora, parece fazer mais sentido, 2 palavras do apóstolo Paulo, se a gente for olhar bem isso. A primeira é que ele fala que quem fala em línguas fala mistérios. Primeiro, Coríntios 14:2, eu vou ler nas 3 traduções mais populares do Brasil, para a gente identificar como os tradutores traduziram e por isso que gerou esse conhecimento em geral nas pessoas. A Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu utilizo, diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. A Almeida Revista e Atualizada, ela diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. A Almeida Revista e Corrigida traduz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. Todos eles, os tradutores, traduziram a palavra glossesá, de glossolalia, de onde vem a palavra glossolalia. Eles traduziram esse termo grego como língua desconhecida, outra língua e língua estranha. Então vai conforme a tradução. E aí então, como no passado se usava muito Almeida Revista e Corrigida, o termo língua estranha se tornou mais conhecido. Então a gente fala, vamos falar língua estranha, está aí o termo grego. O termo grego glossesá, ele significa língua, idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por outras nações. Por implicação, significa língua desconhecida, língua estranha ou outra língua. Então, qualquer uma das 3 traduções estão bem encorpada ou elas justificam a tradução conforme o original. A segunda é de quem fala em línguas edifica a si mesmo. Paulo escreve em 1 Coríntios então, 14:4, usando ainda a ERC, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Não faria sentido a edificação de si mesmo falando inglês ou mesmo outro idioma existente, se fosse, no nosso caso, o português. Eu estou falando aqui porque a pesquisa que eu citei, vou comentar mais, ela é americana, quando se tratar de falar o quê? O mysterion, mistério, algo ininteligível. Então, a palavra fala mistério, o mysterium, significa mistério, algo ininteligível. Então ele fala, aquele que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque ele fala algo ininteligível. Muito bem. A linguagem misteriosa, ao que tudo indica, é do diálogo do Espírito Santo com o nosso inconsciente. Isso faz sentido ao se perceber que ocorre uma desativação dos lobos frontais, a parte racional,
que é a questão do estudo. O indivíduo de uma sociedade pós-moderna, ele tem dificuldade de entender qualquer decréscimo da sua atividade intelectual. Mas o resultado confirma que duas substâncias químicas são liberadas no cérebro durante essa prática, enquanto você está orando em línguas estranhas. A consequência é a redução do neuroticismo. Neuroticismo é o nível crônico de desajustamento e instabilidade emocional, segundo McCrae e John, 1992, estudo desses psicólogos. Indivíduos com alto índice de neuroticismo são mais propensos do que a média a serem mal-humorados e a experimentar sentimentos como ansiedade, preocupação, depressão. Por isso que a Bíblia fala, porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui nós estamos falando do dom da língua. Então, é importante nós entendermos isso. Neuroticismo, então, é um termo que ele indica indivíduos que a longo prazo possuem uma maior tendência a um estado emocional negativo. Pessoas com perfil neuroticista possuem maior inclinação aos estados depressivos, sofrem com sentimentos de culpa, inveja, raiva e ansiedade de forma mais acentuada, quando comparados a outros traços da personalidade. Então, o falar em línguas estranhas não é uma coisa sem importância. Ele foi dado por Deus para o nosso bem, para a nossa edificação, e poderia ajudar muitas pessoas que estão padecendo disso. Nessa prática, há benefícios que transformam nossas vidas. Deus não ia dar uma coisa inútil, né? E a despeito de muita gente não acreditar que eles... porque muitos não acreditam no batismo com o Espírito Santo nos nossos dias, e consequentemente não acreditam nos novos dons, nos 9 dons, e portanto não acreditam no dom de línguas. A maioria dos crentes que já foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em línguas ainda não compreendeu o que receberam de Deus. O que o apóstolo Paulo diz sobre orar em línguas? Então, como nós já lemos aí o texto de 1 Coríntios 14:2, diz: porque o que fala em língua desconhecida, agora citando a corrigida fiel, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Falar em línguas pode ajudá-lo a expressar o que está em seu espírito, e que você não pode expressar com palavras. Muitas vezes falta a palavra. O que a ciência diz sobre a oração em línguas? Um estudo publicado há pouco mais de uma década, já comecei a citá-lo, né? Algumas das suas conclusões, pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, trouxe evidências de que falar línguas estranhas é uma experiência espiritual. Veja bem, isso nós estamos falando de um estudo científico. O estudo realizado para monitorar a atividade cerebral dos participantes enquanto eles falavam em línguas permitiu que os pesquisadores obtivessem uma visão científica da atividade neurológica enquanto eles falavam nas línguas celestes, ou línguas estranhas, ou línguas desconhecidas, ou outras línguas. Os apóstolos de Jesus foram os primeiros a fazê-lo no Pentecostes, enfatiza a reportagem. E foi isso de onde eu peguei, né? Que se debruça sobre o trabalho do Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia. Ele se propôs a encontrar uma explicação científica para o fenômeno espiritual, algo que a maioria considera inexplicável segundo ele próprio. Quer dizer, aquilo que até mesmo os cristãos desprezam, os cientistas resolveram estudar porque eles ficaram interessados e curiosos para descobrir o que acontecia no ser humano, no cérebro humano, quando se orava em línguas estranhas. Ou outras línguas, ou línguas desconhecidas, como você preferir. Ao tentar descobrir a relação entre fé e ciência, seu estudo rapidamente verificou que falar em línguas estranhas absolutamente não é uma linguagem que usa os recursos normais da fala do cérebro, de acordo com um artigo publicado no portal The Christian Post. Newberg afirma: não é linguagem, não é uma linguagem regular, pelo menos que normalmente ativaria o lobo frontal do cérebro. Quando os indivíduos oravam em sua língua nativa, no caso deles o inglês, sua atividade cerebral indicava um comportamento normal para a fala no lobo frontal. No entanto, quando as mesmas pessoas durante o teste oravam em línguas estranhas, sua atividade cerebral mostrou algo extremamente diferente. O exame do sujeito da pesquisa mostrou que o lobo frontal, a parte do cérebro que controla a linguagem, estava ativo quando orou em inglês, mas na maior parte ficou quieta quando eles oravam em línguas estranhas. Não é interessante?
é que existe uma área do nosso cérebro que só é ativada quando você fala ou ora em línguas estranhas, desconhecidas, outras línguas, que não é ativada por nada diferente. Assim, 1 minuto orando em línguas, ele pode valer até mais do que 10 minutos orando em português, dependendo de como é que você está fazendo esta oração. Um novo estudo realizado na Universidade de Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. O estudo mostrou, através de ressonâncias magnéticas do cérebro, que há poder na oração e que religiosos ativam áreas específicas do cérebro quando fazem as suas orações. Então é por isso que o diabo consegue fazer com que os cristãos não tenham apreço pelas orações, porque ele sabe que vai haver muita cura, e como ele não quer isso, ele quer enfermidade, ele quer que as pessoas estejam amplamente doentes, ele tira as pessoas das orações. Está explicado aí, né? Pelo menos pela ciência. Assim, orando em línguas, você pode ser curado. Muitos até acreditam que ao orar em línguas por uma pessoa, mesmo que seja desconhecida, ela pode ser livrada da morte. Por quê? Porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. E por que não? Poderia acontecer pela fé? Qual é a língua dos anjos? Em 1 Coríntios 13:1, o apóstolo Paulo escreve: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. A Bíblia ela não fala nada a respeito de uma linguagem específica em que os anjos se comunicam. Até porque quando eles se comunicam com as pessoas na Bíblia, eles falam os idiomas dela. Quer dizer, quando falou com Daniel, falou em hebraico, né? No Novo Testamento também. Então, até porque eles falavam ali o aramaico. Então ele teve que falar a linguagem que eles entendiam. Então eles traziam essa mensagem. Depois eles escreviam em grego. Então, como eu estava dizendo, a Bíblia não fala a respeito de uma linguagem específica em que os anjos se comunicam. Ou seja, não há qualquer menção nas escrituras sagradas, né, sobre qual é a língua dos anjos e se tal língua constitui um tipo de idioma sobrenatural que os humanos pudessem aprender. Os antigos hebreus acreditavam que os anjos falavam hebraico. Puxaram a brasa para a sardinha deles. Os Orígenes, grande pensador do passado, chamado pai da igreja, ele pensava que tais línguas dos anjos eram tão superiores aos idiomas humanos que, em comparação à linguagem humana, é apenas como balbucios inarticulados dos infantes. Quer dizer, ele comparou aqueles, né, de beber nosso idioma perto dos... Mas a gente não tem como saber se isso é verdade ou não, né? Pelo menos por enquanto não. No dia do arrebatamento da igreja, quando ressuscitarmos os que morreram em Cristo e formos transformados e subirmos com o Senhor, todas essas questões serão resolvidas. O que acontece com o cérebro quando oramos? Quando oramos acontece uma mudança no cérebro. A mudança de comportamento, de concentração, ela traz uma sensação de tranquilidade, de acalanto no coração, que o pessoal modernamente aí chama, vindo de outras coisas, de zen. Eu não gosto muito de usar essa terminologia, mas para que as pessoas entendam. Então essa tranquilidade, uma cascata de neurotransmissores, ela é liberada no cérebro, incluindo a dopamina, que regula o centro do prazer, a serotonina, que reduz o estresse, e a norepinefrina. Quer dizer, há muitos benefícios nas orações, oração como oração em línguas, correto? Quem pode falar em línguas estranhas? Lendo lá Atos 19:1-7, entram os textos, não vou fazer um estudo disso aqui, só para englobar tudo nesse vídeo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então somente pessoas cristãs que acreditam e recebem o batismo com o Espírito Santo. O sinal de quem é batizado pelo Espírito Santo, quem tem o revestimento do poder de Deus, ele fala em línguas. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, pode não ser no momento, pode ser depois, mas você vai falar em línguas. Mas precisa crer, né? Até porque se não crer, não adianta buscar o batismo com o Espírito Santo.
Ninguém nasce falando em línguas, correto? O dom só pode ser dado para a pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Senhor, no momento em que você é salvo. Não precisa ser batizado nas águas, como tem o exemplo de Pedro lá com a família de Cornélio. Você pode, a partir do momento que você creu, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você foi salvo a partir de sim, você é selado com o Espírito Santo e você já pode receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 2:38 diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que a oração causa no corpo? Durante a oração há um aumento das beta-endorfinas cerebrais, o que pode contribuir para a sensação de bem-estar e analgesia, destaca o psiquiatra. Também pode-se ter efetiva interferência nos parâmetros cardiovasculares, como a pressão arterial, a qualidade do sono e o estado do humor. Quer dizer, oração e oração em línguas só traz benefícios para o corpo, independentemente da gente imaginar as respostas que vão receber, correto? É assim, só para comentário, sempre me perguntam isso, sempre assim, me perguntavam muito isso, então só para ajudá-los, né? Aí começa, mas os irmãos falam labachúria, repete isso. Tem tradução? Não tem tradução. É um termo considerado como língua desconhecida, não tem tradução. As pessoas oram entre tantas palavras e falam labachúria. E o kalamanaya é a mesma coisa, é língua desconhecida, nós não sabemos o significado certo. Elas aparecem no meio de muitas outras, não é toda pessoa que ora assim, mas tem pessoas que oram. E o xerebecanto também é a mesma coisa, é língua desconhecida. Correto? Suricanta, a mesma coisa. E, assim, muitos termos aparecem durante as orações em línguas, chamadas línguas desconhecidas, outras línguas ou línguas estranhas, correto? Não é todo mundo que ora assim, mas como isso ficou muito conhecido, eles são termos que não tem, pode-se tentar traduzir, dar alguma coisa, mas não adianta a gente partir por esse lado, porque por isso que ele fala, aquele que olha em línguas fala mistérios. Claro que há intérpretes. Quando isso acontece, então é possível saber significado, normalmente não de uma palavra, mas da mensagem que Deus traz. E normalmente ele traz uma mensagem e essas palavras, elas são palavras que entram no meio da profecia, correto? Que acaba se tornando uma profecia, uma oração em línguas interpretada. E Jesus avisou que quem cresce iria falar em novas línguas. A Marcos 16, 15, 17 ele diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Bom, Jesus não se referiu aos idiomas humanos das nações, porque para aprender uma nova língua, um novo idioma, você paga um curso, você muda para outro país, você faz intercâmbio. Ele está falando realmente de uma promessa de línguas espirituais, como foi a pesquisa. Bom, espero que você tenha gostado. Você não crê? Pelo menos conheceu mais alguma coisa e fica como a título de informação. Se você crê, desfrute, porque a oração, mas quem não ora em línguas, mas que pelo menos que ore. Ore na sua língua, né? Porque o povo não está orando em nada, não está orando nem em língua, nem orando nem em português. Então vamos orar, porque a oração também faz bem para a saúde, faz bem para o estresse, e orando em línguas ainda você pode aumentar a imunidade do seu corpo. E não custa nada, e é uma bênção, correto? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não fez, inscreva-se no meu canal. Acione o sininho de notificações. Por favor, compartilhe isso, especialmente com as pessoas que você sabe que tem desejo de aprender sobre falar em línguas e os dons espirituais. Em outras oportunidades poderemos estar falando de outros dons também. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.